Fazendo uma análise sobre a crise política que impera na Guiné-Bissau, o antigo presidente e ex-combatente da República da Liberdade da Pátria, Pedro Pires, que lutou com os irmãos guineenses pela libertação colonial, considerou um conflito interno a ser resolvido pelos próprios guineenses. Aconselhou para o diálogo no sentido de se chegar a um entendimento. Para sair desta situação, segundo o ex-combatente da Liberdade da Pátria e antigo presidente da República de Cabo Verde, é preciso, primeiro, libertar todos os presos políticos. Segundo mesmo, aqueles que têm o poder devem compreender que é fundamental criar as condições para o diálogo. A seguir seria a organização ou a iniciativa de diálogo entre as instituições, diálogo entre as organizações, diálogo entre as pessoas. É fundamental. Por quê? O problema da Guiné não é um problema cabo-verdiano, nem é um problema africano, é um problema guineense. E quem deve contribuir para a solução de um problema interno guineense são os guineenses. O mesmo não invalida as contribuições externas, mas acredita que a consolidação da solução tem que ser interna. Por isso, terá que criar as melhores condições para encetar o diálogo e encontrar a melhor solução. Eu, neste momento, não estou a pensar muito na verdade, estou a pensar na solução. E eles devem buscar a solução que consolide o Estado soberano da Guiné, mas que, sobretudo, consolide o Estado de Direito. É com o Estado de Direito e respeitando as regras que as situações ou esse conflito pode ser ultrapassado. Pedro Pires diz ainda que quem resolve este conflito são os intervenientes. No entanto, aconselha para que tenham sabedoria de tirar essa conclusão e criem as melhores condições para o diálogo e, a partir do diálogo, construir uma solução durável. A comunidade dos países de língua portuguesa enfrenta um impasse institucional depois do golpe militar na Guiné-Bissau, país que assegurava a presidência rotativa da organização desde julho. São Tomé e Príncipe prepara com os restantes membros uma cimeira extraordinária para resolver a vacatura inédita. O presidente santomense, Carlos Villanova, revelou esta segunda-feira que a CPLP está a desencadear diligências urgentes para ultrapassar a vacatura criada na liderança da organização após os militares tomarem o poder na Guiné-Bissau no passado dia 26 de novembro. Segundo o chefe de Estado, a situação não está prevista nos estatutos, obrigando os países lusófonos a encontrarem rapidamente uma solução institucional. Carlos Villanova afirmou acompanhar com muita apreensão o cenário político guineense e condenou veementemente a subversão da ordem constitucional. Recordou que o uso da força para assumir o poder merece condenação total, sublinhando que a vontade popular expressa nas urnas deve ser respeitada. O presidente confirmou ter mantido uma longa conversa com a secretária executiva da CPLP e adiantou que os Estados-membros já estudam diferentes cenários para assegurar a continuidade da presidência. Entre as possibilidades está a retoma temporária da liderança por São Tomé e Príncipe, embora Villanova defenda uma transição mais duradoura e consensual. O golpe ocorreu na véspera do anúncio dos resultados das eleições gerais de 23 de novembro, num clima de tensão em que tanto o presidente Santo Amaro Sissoko Embaló quanto o candidato Fernando Dias reclamavam vitória. Com um Embaló fora do país e o poder nas mãos dos militares, a CPLP corre agora contra o tempo para restaurar a estabilidade institucional e preservar os princípios democráticos da comunidade. Dois dos maiores terremotos do planeta podem atingir quase ao mesmo tempo a costa oeste dos Estados Unidos da América, segundo um estudo.
A pesquisa indica que um evento sísmico de magnitude 9 ou superior na zona de Cascadia pode desencadear um segundo grande tremor na falha de San Andreas. Notícias para conferir no Giro pelo Mundo. O alerta surge após a análise de núcleos de sedimentos coletados no fundo do mar ao longo de Cascadia e do norte da Califórnia. Os pesquisadores identificaram turbíditos depositados em pares e concluíram que muitos desses eventos ocorreram simultaneamente dentro da margem de erro de datação por radiocarbono. A primeira unidade de cada dupleto estaria associada ao tremor na megafalha de Cascadia. A segunda, mais grossa e brusca, seria resultado de um terremoto subsequente na falha de San Andreas. O paleosismólogo da Universidade Estadual do Oregon afirma que o impacto do megaterremoto em Cascadia já seria devastador e que a possibilidade de um evento subsequente em San Andreas amplia o risco sísmico em toda a costa do Pacífico. Explicou que um terremoto de magnitude 9 na região desencadearia tsunamis e deslizamentos de terra e que um segundo tremor poderia ocorrer logo depois. Um sismo de magnitude 6 na escala de Richter atingiu a região autônoma Uigur de Xinjiang, no noroeste da China, segundo o Centro de Redes Sismológicas do país. De acordo com as autoridades, até ao momento não há relatos de danos ou feridos. O sismo ocorreu às 15h44 no horário local, 6h44 em Cabo Verde, a uma profundidade de 10 km. O epicentro do terremoto localizou-se a 41,13 graus de latitude norte e 78,40 graus de longitude leste, numa zona montanhosa junto à fronteira com o Quirguistão. A área afetada fica a aproximadamente 800 km de Urumqi, a capital regional. O oeste da China sofre frequentemente sismos devido à sua proximidade com a zona de fricção das placas tectônicas asiática e indiana nos Himalaias. Dias depois de um funcionário judicial ter fugido para o Reino Unido com milhões de euros em ouro e prata roubados do cofre de um tribunal, a Turquia é abalada por outro assalto. Desta vez, o incidente ocorreu numa das Ilhas dos Príncipes de Istambul, onde 12 armas de fogo foram dadas como desaparecidas da unidade de bens e provas do Tribunal de Adalar. De acordo com as autoridades turcas, uma inspeção interna revelou que as armas tinham desaparecido das instalações de armazenamento de provas do gabinete do Procurador-Geral nas Ilhas dos Príncipes, em Istambul. Mais tarde, os investigadores recuperaram 3 das armas desaparecidas, enquanto a busca das restantes 9 ainda está a decorrer. Um funcionário do tribunal, identificado apenas pelas iniciais UE, que trabalha na unidade de provas, foi detido e colocado em prisão preventiva. Tendo enfrentado ataques contínuos de drones pelo Irã e seus representantes nos últimos 2 anos, as Forças Armadas dos Estados Unidos da América estão respondendo com a criação de seu primeiro esquadrão de drones de ataque unidirecional no Oriente Médio e usando drones que emprestam design e tecnologia diretamente do Irã. O esquadrão está sob o controle de uma força-tarefa criada pelo Comando Central dos Estados Unidos há apenas alguns meses, a força-tarefa Scorpion Strike, e usará drones chamados Sistema de Ataque de Combate Não Tripulado de Baixo Custo, ou drones Lucas. Os drones Lucas foram criados depois que os desenvolvedores fizeram a engenharia reversa de um drone Shahed do Irã que os Estados Unidos da América capturaram há alguns anos, disse um oficial de defesa dos Estados Unidos.